E parece que o Anderson Torres ficou com medo de abrir a boca mais cedo no depoimento, porque ele ficou em silêncio todo o tempo. Esse é um depoimento que tem deixado os bolsonaristas em pânico, porque todos são alvos potenciais da justiça, inclusive militares, que são cúmplices de Bolsonaro e serão punidos muito em breve. O Bolsonaro aposta no silêncio do Anderson Torres, que não haverá um acordo de delação premiada. Até o momento nada está sendo negociado. Eu tenho duas hipóteses para isso. Ou o Anderson Torres agiu sozinho, ou ele não quer criar alarde. Mas na sua opinião, o Anderson Torres ficou com medo de abrir a boca? Ele agiu sozinho ou não quer criar alarde? E mais ainda, você quer que os militares e o Bolsonaro sejam punidos? Então coloque nos comentários punição já, deixe o seu like se você torce pela punição e claro, se inscreva no canal. Esse silêncio do Anderson Torres, que aconteceu no depoimento hoje mais cedo, por volta do horário do almoço, um depoimento que durou aí aproximadamente 1 hora, já era programado, né? Era uma estratégia esperada pela defesa do ex-ministro que está detido desde o final de semana. A justificativa foi que a defesa não teve acesso aos autos dos processos, principalmente ao depoimento do Ibanez Rocha, o ex-governador do Distrito Federal. Entretanto, nós tivemos acesso a algumas informações e algumas perguntas bem importantes foram feitas. A primeira pergunta aqui foi feita, que é importante, e no caso relevante, né? Claro, relevante e importante são sinônimos, Leonardo, sua besta. Mas voltando para cá. O Ibanez Rocha e o Anderson Torres, se eles tiveram contato. Isso foi perguntado para o Anderson Torres, mas ele ficou em silêncio. E depois foi perguntado com relação à minuta, aquele documento que foi encontrado na casa do Anderson Torres. Ele também ficou em silêncio e não falou nada. Essas informações que o Anderson Torres vai passar para a justiça, elas são muito importantes para nós sabermos qual é o envolvimento do Ibanez Rocha, o governador afastado do Distrito Federal. E esse é um elemento super, mas super importante que pode condenar sim o Bolsonaro pelo seguinte: o Ibanez Rocha prestou depoimento e ele liberou as suas mensagens que ele teve com a sua equipe de segurança. E ele falou, prendam essas pessoas. Usou até um nome mais negativo, mostrando que havia, pelo menos enquanto os atos estavam ocorrendo, alguma disposição do Ibanez Rocha pela defesa do patrimônio público. Então o que nós precisamos saber? Se o Ibanez Rocha ele é cúmplice, ou seja, ele participou junto com o Anderson Torres, ele tem responsabilidade junto com o Anderson Torres, ou se ele é vítima do Anderson Torres. E os acontecimentos em Brasília, toda a orquestração do movimento ocorreu à revelia do Ibanez Rocha. Isso é fundamental, porque assim nós vamos saber se o Anderson Torres ele agiu do modo que agiu, nutrido e influenciado pelo antigo governo federal, ou se tudo o que aconteceu foi arquitetado já na época que ele era secretário do Distrito Federal. Se isso acontecer, nós vamos saber se aquela organização de ataque às instituições republicanas, que é a principal tese levantada para enjaular o Bolsonaro, ela fica forte ou não. Qual era a responsabilidade do Bolsonaro nisso tudo? Então esse é um movimento, um detalhe importante. Só que o Anderson Torres, ele tá sem provas, né? Ele falou que ele esqueceu o celular. Ah, eu esqueci meu celular nos Estados Unidos. Eu vim pra cá pro Brasil, mas eu esqueci meu celular. Eu fiquei durante todo o tempo na sala de embarque me lamentando porque eu esqueci o celular. Eu nem sabia olhar as horas, porque o relógio dele era relógio de ponteiro. E eu via lá e eu não sabia usar, porque o relógio é de enfeite, né? É igual o Marcos Rogério, que tinha Rolex na época da CPI e não sabia usar. Eu até fiz um vídeo entregando, né? Procurando o Marcos Rogério pra dar um relógio a ele, mas ele não se encontrou na esplanada dos ministérios. Liga aqui no card para você ver esse momento de maior picardia aqui do canal. Só que mesmo ele não apresentando o celular, as informações podem ser coletadas pela nuvem. Tudo bem que fica mais difícil, mas elas podem. Só que ele já arrumou um álibi, começou a falar que o celular dele havia sido clonado, coisas do tipo. Já tá dando aparentemente um migué, aquele famoso Somebody Love 171. Na sua opinião, o Anderson Torres, ele esqueceu o celular porque ele estava muito atarefado? Ou ele tá dando um grandíssimo de um miguel na justiça brasileira? Tá miguelando? Coloca nos comentários o que você acha e, claro, se inscreva no canal. E nesse momento, pelo menos, não há nada previsto sobre delação premiada. Não há nenhuma costura a caminho para que o Anderson Torres faça uma delação premiada. O Bolsonaro e todo o seu entorno acreditam que o Anderson Torres não vai entregar absolutamente ninguém. Nem Bolsonaro e nem ninguém. Vamos ver se isso vai acabar acontecendo. É interessante pelo seguinte, pessoal. O Anderson Torres,
ele pode não estar falando, né, de delação premiada no momento. Então isso levanta, no caso, duas hipóteses. A primeira hipótese é que o Anderson Torres ele agiu completamente sozinho. Ninguém sabia o que estava acontecendo, muito menos Bolsonaro e mais ninguém, e ele é todo o autor da culpa. Essa é uma hipótese que ela fica enfraquecida e eu vou explicar daqui a pouquinho. A segunda hipótese é que o Anderson Torres, ele de fato, né, teve o envolvimento de Bolsonaro e outras figuras importantes da República, inclusive militares, generais, e ele não está querendo propor um acordo de delação premiada agora, porque não seria estratégico, criaria um enorme alarde, uma especulação imensa em torno do Bolsonaro, em torno dos nomes, a imprensa iria especular, nós iríamos especular também, e viraria uma situação completamente fora do controle. Eu acredito, de fato, que essa parte, a segunda parte, né, para não criar um alarde, é algo mais plausível. Qual é, na sua opinião? Coloque nos comentários. Só que tem uma questão a respeito da minuta. Porque o Anderson Torres, ele foi perguntado a respeito da minuta. Ele ficou em silêncio. E tem a questão seguinte, existe a minuta. A minuta é uma minuta verdadeira, o documento foi encontrado. E a pergunta que fica é, quem entregou a minuta? Se ele já falou que não é o responsável pela minuta, alguém a entregou. Então nós podemos perceber que existem mais pessoas envolvidas nisso. É óbvio, por dedução, se não foi o Anderson Torres, ela não se materializou sozinha. Então nós temos que encontrar quem é o responsável pela minuta. As autoridades, a expectativa é que o Anderson Torres não fale absolutamente nada sobre isso. Vai falar que esqueceu e que ele não é o responsável. Beleza. Mas se ele não se responsabilizar pela minuta, nós temos mais pessoas envolvidas. E aí fica claro, e não é necessário, ele acusar o Bolsonaro de absolutamente nada, porque mostra que havia um pensamento coletivo dentro do governo Bolsonaro de orientação ao ataque institucional. E pronto, a ponto de pessoas que o Anderson Torres nem mais lembra quem foram entregarem a minuta a ele, o documento a ele. Então não era algo de um ou dois, mas pelo menos envolvendo mais pessoas. Então fica claro, pelo modo de agir de Bolsonaro, que ele orientava o seu governo a atacar as instituições. Tanto que o STF, ministros, criticaram o Anderson Torres no passado falando que ele não estava à altura do cargo, porque ele é um lorpa. E porque tudo que ele fez também, entregou dados sigilosos para o Bolsonaro, está sendo investigado também em outros inquéritos do STF. É uma vergonha o Anderson Torres. E é por isso que os bolsonaristas estão extremamente preocupados com o que pode sair do Anderson Torres, porque pode ser confirmada a existência dessa organização. E todos os bolsonaristas, eles são potenciais alvos, porque há aquela investigação do Alexandre de Moraes de super quebra de sigilos. O depoimento do Anderson Torres pode citar nomes e aqueles bolsonaristas que estão sendo investigados podem ter tido contato com esses nomes que foram falados pelo Anderson Torres e aí a quebra de sigilo ela é automática, então há um cruzamento possível dessas informações. E acabou, cai todo mundo, porque você sabe que essa super quebra de sigilos do Alexandre de Moraes, ela acerta o coração do bolsonarismo. Já expliquei isso também, é importante você entenda esses desdobramentos, por que os bolsonaristas estão com tanto medo. Link aqui no card. E os militares, pessoal, também são cúmplices do que aconteceu. Nós temos não somente imagens de vendo a conivência dos militares, mas também outros depoimentos. E aí o Anderson Torres ele pode expor mais pessoas, graúdas até mesmo das tropas, que estavam envolvidas no caso em Brasília. E os militares, eles precisam ser punidos, e eles serão punidos, porque eles são cúmplices do bolsonarismo. Por isso que eles estão tão nervosos com o Lula. Não nervosos de irritados, mas nervosos do ponto de vista da ansiedade, porque teremos punições e possivelmente exonerações, como você bem sabe também, já fiz vídeo, link aqui no card. Esse depoimento se tornou essencial para nós entendermos o futuro do país e também do bolsonarismo. Porque hoje pela manhã fiz vídeo falando da expectativa do PL com relação a Michele. É importante você ver esse vídeo, essencial, porque a Michele quem vai comandar a oposição? Será a Michele ou será Bolsonaro? Enquanto há essa indefinição, o Lula pode governar um pouco mais tranquilo.